Entonces, pues para nosotros un gusto tenerte aquí, Tainá. Muchas gracias por tu tiempo y pues nos gustaría charlar un poco contigo sobre lo que está pasando ahora en Brasil con esto de la pandemia y pues, pero sobre todo el tema principal que queremos enfocarnos es un proyecto que tú más adelante nos vas a contar de qué se trata y es Reviviendo Éxodos. Entonces, te damos la bienvenida. Gracias, Felipe. Gracias, Haroldi, o nome brasileño. Eu vou tentar falar em espanhol, pero hace mucho que não hablo, então vamos aí tentando. Felipe, qualquer coisa, traduzca para as pessoas. Bueno, É sí, sí. muito bueno estar aqui com vocês, charlando e compartilhando um pouco deste projeto. Vamos allá. Bueno, Muchas gracias, listo. Taina. Como lo mencionaba Felipe, pues en esta ocasión el episodio tiene un toque internacional. Vamos a sostener Eu escuto. una charla amena con Taina. ¿Y me escuchan perfecto? ¿Sí? ¿Lo escuchas? A ver. ¿Ahí me escuchan? Hable, Harold. Agora sim. Ok. Entonces, en esta oportunidad, pues Taina Aragao, quien, pues como menciona, tiene un proyecto en el cual ha venido trabajando que se llama Reviviendo Éxodos. Entonces, es un placer tenerte aquí con nosotros, Taina, y pues para iniciar queremos que antes de entrar como a hablar sobre el proyecto en el que estás participando, hablemos un poco sobre cómo se está manejando el tema de la pandemia en Brasil. Pues digamos que en el momento se registran más de 4 millones de casos y unas 126 muertes en el país. ¿Cómo analizas que ha sido el manejo institucional que ha dado el gobierno brasileño a la pandemia del COVID-19, Taina? Muito complexo, né? Pero temos que falar de isso. Em Brasil, hoje temos mais de 130 mil mortos, em verdade. Sí, E ayer alcançamos como 1.300 mortos. Então, não ha bajado nossa linha, né? Nossa linha não ha bajado. E temos um presidente atualmente totalmente fascista e genocida, porque não maneja de forma responsável as políticas públicas de acesso e de ingresso para a saúde. Ano passado, tivemos um congelamento de sí, ingressos sí, para a saúde e para a educação. Isto, de certa forma, reflete em este contexto também. Então, não temos ministro da Saúde, por exemplo. Houveram três indicações e os três saíram já do ministério por não sustentar sí. esta pressão. Então, é muito triste e em Brasil estamos vivendo, de fato, o pior governo de todos os tempos. Nem a ditadura militar alcançou esse patamar. Nem a ditadura. Difícil situación, Tainá, ¿no? Inclusive también, pues, a eso se le suman las declaraciones del mismo presidente Jair Bolsonaro, que, pues, tiene unas posturas muy polémicas y, e incluso también es curioso ver que mucha o buena parte de la población brasileña aún con esas declaraciones lo apoyan o están de acuerdo con sus pensamientos políticos. Entonces tú, viendo este panorama, ¿cómo crees que la opinión del presidente tiene influencia sobre la ciudadanía en estos momentos? Então, em los últimos meses, em verdade, o apoio a Jair Bolsonaro cayó muito. Hoje temos como 70% da população brasileira não está de acordo com o que passa agora. Incluso na pesquisa que fizeram recentemente apunta estes dados. Então, eu, em verdade, tenho o apoio da extrema direita de Brasil e não de Sí, toda a população. A maioria já tomou e está tomando consciência deste
projeto genocida e excludente e misógino, opressor que estamos vivendo. Então, a população brasileira está recuperando sua memória. Hemos visto, Claro. digamos, Tainá, que, digamos, el presidente... Não lo escucho, Tainá, Harold. ¿me escuchas ahí? Ahora. Ok. Digamos que desde lo que tiene que ver con la postura del presidente Jair Bolsonaro, pues no sé cómo se traduce esa postura polémica del presidente del país delante de asuntos importantes entre la ciudadanía brasileña. Digamos que el pasado lunes él realizó como un desfile militar en celebración de la independencia de Brasil. ¿Cómo se traduce, digamos, esa postura polémica del presidente del país delante de eventos importantes como este? Ditadura. Ele é um ditador. Estamos... La postura, como se traduz? Que? Como se Sí, traduz? sí, 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 sí. O Como se llama essa cómo postura? impacta, cómo Ah, impacta. como impacta. Okay. Sí, sí, sí. Bueno, impacta diretamente em los direitos humanos, né, essenciais. São os direitos universais de expressão, de participação política, de participação cidadana, né? Então, estamos, de hecho, vivendo um tempo muito complexo de ataque, ou seja, de rechaço a nossos direitos humanos. Então, se, por exemplo, ele faz pronunciamentos violentos para com as mulheres, com as pessoas negras de comunidades tradicionais, pero também efetiva atos que, de certa forma, também como hace uma visão de retrocesso a los direitos humanos. Del cuidado, por exemplo, ele não usa mascarilla, ele está em umas Sí, fiestas, sí, sí, entende? sí, Então, sí, são realmente posições e atitudes muito controversas para um presidente da República. Então, estamos vivendo uma ditadura. É isso que estamos vivendo em Brasil. Não é outra coisa. É ditadura que estamos vivendo. difícil, difícil. Y como ahorita tú mismo lo decías, es un tema que pues obviamente teníamos que tocar así, aunque fuera un poco una pincelada, así por encima, pues ya sabíamos que esto estaba como ocurriendo en este país y pues lamentamos que estén viviendo esa situación y pues bueno, en un futuro que la ciudadanía siga despertando y que se sigan promoviendo acciones y colectivos sigan surgiendo para que pues las cosas de alguna u otra manera puedan cambiar, ¿no? Entonces, pues sí. Sim. Só para comentar um pouco disso, né? Estamos vivendo, de hecho, de fato, um momento muito difícil de nossa história, pero o povo brasileiro também é um povo de luta. Então, estamos organizados, estamos nos organizando novamente para criar trincheiras de resistência e promover outro tipo de política, né? Estamos passando também por um processo de reimaginação política, através da utopia, através da esperança e também através de projetos sociais do pueblo para o pueblo mesmo. Então, Muy bien. a esperança sigue. Sí, pues precisamente de uno de esos proyectos que tú mencionas que sirven para que la gente despierte, para que la gente se apropie otra vez de lo que es suyo, pues ya entremos en materia un poco en lo que sería el proyecto como tal del que queremos saber, que es Reviviendo Éxodos. Entonces, ¿de qué manera tú te enteraste de esta iniciativa y por qué decidiste participar en ella? Então, eu vou falar um pouco do projeto, primeiramente. Sí. O projeto Revivendo Êxodos é um projeto que existe há 20 anos e começou dentro de uma escola pública.
Su objetivo es de fato traer a la escuela una educación transdisciplinar y multidisciplinar a través de la caminada, de caminar mismo. Ou Sí, seja, acreditamos e creemos que o conhecimento do pueblo é muito importante, os saberes, os conhecimentos tradicionais. Então, empezaram através desse projeto a estimular que os jovens da escola pública caminassem por, por suas cidades e contassem suas próprias histórias através sí. do pueblo. Mm, Entonces, el proyecto empezó en 2001 cuando llevamos a los estudiantes a una exposición de Sebastião Salgado, aquele famoso fotógrafo brasileño. E esta ujú, exposição chamava Êxodos, princípio, significa sí, início, né? sí, E depois dessa, os estudantes foram a esta exposição, eles começaram a sacar fotos de suas próprias cidades, mirando estas cidades como também um espaço de magia, um espaço de encantamento. E a partir sí, daí, começamos a desenvolver várias ações em torno de promover o conhecimento da cidade, no caso DF, Distrito Federal, Brasília, para estes estudantes, sí. basicamente assim. Então, este começou com a exposição fotográfica, depois começamos a fazer uma série de caminhadas para as cidades interioranas, ou seja, para os interiores, não sei como se Sí, habla isso em para las, espanhol, sí, para las ciudades del interior. para as cidades do interior. Então, levávamos os estudantes para as cidades para que eles falassem com mestres da cultura popular, com rezadeiras, com pessoas que movimentam a cultura popular do Brasil. E a partir Sí. daí, eles também conectavam os conhecimentos de classe com esses conhecimentos tradicionais. E o Ya. projeto se sustém aí. ¿Y cómo fue que tú decidiste entrar en el proyecto? Então, eu fui estudante de escola pública, desta escola que faz esse projeto de ensino médio, né, que é secundária para vocês. Eu fui Sí, estudante de la secundária e empecei em uma classe mesmo, né? Porque como é um ensino transdisciplinar, nós outros temos uma vez em uma semana este projeto em uma classe para falar sobre mm, estes temas de sí, identidade, patrimônio e meio ambiente. Então, eu era estudante e sí. depois ingressei na universidade e depois que saí, comecei a ser como trabalho voluntário, porque muitos Ya. estudantes estão nesse projeto depois da universidade, eles regressam ao projeto para continuar passando, ou seja, transmitindo aos estudantes também seu conhecimento da Sí, universidade com outra perspectiva de los conhecimentos, né? Então, temos um grupo de voluntários que são ex-estudantes desta escola. sí, Somos promedio de 50 monitores que chamamos. Então, sí. somos esse equipo, né, que compõe a coordenação deste projeto em estas escolas. Perfecto. Taina, averiguando ahí un poco sobre el proyecto como tal de Reviviendo Éxodos, nos encontramos que una de las acciones principales del colectivo se trata de una revista cultural que se llama Revista Caminos. Quiero que nos cuentes un poco Sim. sobre esta revista. Dale. Entonces, una de las acciones
De hecho, es la revista Caminos. Sí. Y esta revista empezó a ser proyectada en 2016 por los monitores de este equipo que expliqué para ustedes. Y los monitores vieron que, y siempre vimos no percurso de estos 20 años, los estudiantes de escuela pública tienen mucho que contar, hablar e escrever sobre suas narrativas, suas próprias narrativas, né? De seus espaços, que são muitos periféricos e de barrio. Então, estas narrativas não são as narrativas hegemônicas. Então, a revista nasceu com a proposta de fazer com que estas outras narrativas chegassem a outros públicos, né? E que Sí. os estudantes tivessem um espaço para contar suas próprias histórias. Então, hacemos isto. Coletamos histórias de estudantes das escolas públicas e de amigos que defendem e que discutem a educação pública a partir destes eixos, desses Sí. 3 pilares, que é educação patrimonial, meio ambiente e identidade. E a partir disso, criamos a revista, para, de fato, transmitir outras narrativas e outros olhares sobre a capital de Brasil. Pues me parece muy interesante, ¿no? Harold, porque por lo menos en escuela pública acá en Colombia no, o No se desde ve mi mucho. experiencia, ¿no? No se ven ese tipo de proyectos no se ven ese tipo de proyectos transdisciplinarios, extracurriculares, digámoslo así, Y que también forman. exacto, como que forman el pensamiento crítico de los estudiantes y los ayudan a expresarse realmente como ellos quieren, ¿cierto, Harold? Pues digamos que ese tipo de proyectos es muy difícil que se lleve a cabo acá porque hace falta como esa intención de querer como resaltar a la juventud, como de motivarla a hacer cosas distintas. Y que hay muchos jóvenes, pues digamos aquí en lo que yo viví, en mi época, digamos, de colegio o escuela, hay muchos tiempos muertos en los cuales usted en su casa pues tiene muchas distracciones, videojuegos, eh, no sé, salir con amigos, algo distinto a algo que lo vaya formando desde el principio para saber qué quiere ver en el futuro, cómo resaltar, digamos, digamos, esas narrativas como lo cuenta Tainá, que traen como a la memoria de uno todas esas cosas que vivieron nuestros antepasados. No sé, un cuento de un abuelo Sí, es algo que se puede transmitir mucho en muchos ambientes, pero pues no se presta como los escenarios ahorita aquí en Colombia para hacer ese tipo de cosas. Y es algo muy, muy importante lo que están o lo que está viviendo ahorita Tainá respecto a este proyecto cultural que la verdad personalmente me parece muy motivador y enriquecedor en todos los sentidos para los jóvenes de esta generación. sí, Taina, también, pues, eh, como tú ahorita lo mencionaste al principio de la entrevista, quería saber, digámoslo así, el uso que ustedes en el proyecto dan al elemento fotográfico para resaltar las historias. ¿De qué manera han ustedes percibido que la fotografía puede impactar en la narrativa que cada persona puede contar? Sim, então, como he dicho, o projeto começou com este estímulo fotográfico e percebemos que por viver aqui em Brasil temos uma mídia muito hegemônica, que é a Globo. Sí. E estas narrativas da periferia, de los barrios, só aparecem na mídia atreladas à violência. Não se há um retrato do cotidiano, das belezas desses espaços também, de resistência, do bem-estar, deste saber comunitário que se produzem em estes espaços. Porque a
periferia não é só violência. Há pessoas, e há pessoas que estão construindo histórias. E estes estudantes, eles partem destes espaços. Então, percebemos que a fotografia enquanto narrativa visual, é um elemento essencial para ressignificar a identidade dos próprios estudantes, porque provocamos a eles a fotografarem sobre as pessoas pioneiras, por exemplo, que iniciaram a cidade onde vivem. Vai lá em sua cidade e charla, entrevista a pessoa que tem um projeto social. Habla com a pessoa que la mais antiga, o anciano de sua cidade. Pergunta a ele como ele vê seu espaço, seus afetos também em este espaço afetivo, né? Porque é onde vives. Então, a narrativa visual é um elemento essencial para que os estudantes e nós outros também percebamos e percebamos nossos espaços com mais afeto, respeito e conhecimento, principalmente. Digamos que ahí lo que mencionas, Taina, de la fotografía, y es uno de los pilares que resalta el proyecto, es la identidad, porque cada fotografía que se toma es única, por más de que tú pongas a la misma persona con la misma ropa, con el mismo escenario de fondo, cada fotografía es distinta y eso le marca una identidad única a esa persona que tomó la fotografía. Yo creo que ese es el pilar y la como lo fortalecen, digamos. Travado. Me No lo parece escucho, Harold, no se escucha Harold. Sonido. Bajito ahora. Está muy bajo, dice Taina. muy bajo. Ahora sí. Ya. Ok. No, lo que te decía es que, digamos, la fotografía es algo muy, muy importante porque resalta la identidad, algo único. Le da como ese significado a las personas de que todos los escenarios son únicos e irrepetibles y que cada fotografía cuenta algo único. Entonces ahí está el pilar que marca la identidad, como lo está mencionando ahí el proyecto cultural Reviviendo Éxodos. Dentro también de las actividades que hace este proyecto, actividades como de introspección y de acercamiento a las raíces culturales, ¿cuál ha sido la experiencia más reconfortante que has vivido al ser participante de estos encuentros, Taina? São muitas experiências. Eu só quero fazer um comentário antes também disto que tu has dito da fotografia, porque eu creio que todos os olhares e todas as miradas são importantes, né? Então, quando estimulamos e também oferecemos esta possibilidade de interação visual para os estudantes, estamos, de certa forma, falando para eles que su lugar em el mundo hace diferença. Que seu espaço de participação é importante. A fotografia estimula isso, porque quando fotografamos, miramos o espaço com presença, com mais atenção. Então, eu creio que, de fato, a fotografia tem este poder. Agora, falando um pouco destas experiências, né? São muitas, em verdade. Me imagino. Sempre nos caminhos, porque eu estou como 8 anos já em este projeto, pero recentemente hicimos um projeto de rádio comunitária com estudantes de escola pública também, desta escola que eu estudei. E hicimos um programa chamado Nuevos Pioneiros. Em este programa, contamos também a história das cidades a partir desde os estudantes. Então, foi uma experiência muito encantadora para mim, porque eu pude dar uma devolutiva enquanto periodista já para minha comunidade. E minha comunidade pertence a esta escola, né?
E eu creio muito que a comunicação é um direito humano. E nós, enquanto comunicadores e comunicadoras, temos este Sí, compromisso de estimular projetos sociais voltados à comunicação, porque sabemos que é um dos pilares da sociedade contemporânea. E quando estimulamos e apresentamos formas de fazer comunicação a partir de uma participação política, porque comunicar é político, também sí, estamos planeando uma sociedade mais heterogênea, mais participativa, comprometida com sua comunidade. Então, das experiências, eu creio, essa é uma muito importante para mim, porque se trata de uma devolutiva individual, personal, para mi comunidad. sí, pues de hecho que ahora lo mencionas, nosotros también hemos estado muy de cerca con lo que es la radio comunitaria. También para nosotros ha sido una experiencia muy chévere porque este proyecto de Tinto y Charla Podcast de alguna u otra manera también nace a partir de experiencias que tuvimos en la radio universitaria, en la radio comunitaria, y siempre nos ha gustado la radio, siempre ha sido ese canal por el que siempre hemos querido transmitir nuestros mensajes, y este proyecto también como que busca las historias de las personas también de alguna u otra manera, las experiencias. Es chévere, es muy agradable escuchar experiencias de otras personas sobre diferentes aspectos y ambientes, en este caso, por ejemplo, países, diferentes culturas. Entonces, es muy interesante. Harold también podría aportar Digamos, sobre eso de la radio comunitaria. digamos que Sí, en el entorno de la radio, lo que menciona Felipe, ese proyecto surge de muchas etapas que vivimos desde que arrancamos la inscripción como tal a la carrera de la comunicación. Siempre vimos como esos escenarios donde podíamos contar historias, hacer personajes, mostrarle a la gente como ese estado de ánimo que se puede transmitir a través de un simple mensaje de voz, como esos mensajes cortos pueden hacer reconfortante el día de una persona. Yo creo que la radio comunitaria es eso, esa motivación que puede sentir la gente, tanto de la persona que transmite como la persona que lo escucha. Entonces, me alegra mucho ese proyecto que estás manejando, Tainá, y me encantaría, digamos, algún día que nos permitas escuchar un poco alguno de esos programas tan maravillosos que creo y estoy seguro que están haciendo en este momento. sí. Taina, me gustaría preguntarte, pues a partir de Espera un momento. ¿Ya? Sim, Ahora. desculpa, estava descargando aqui. Ah, no, tranquila, tranquila. Eh, pues bueno, basado en todo lo que de todo lo que ya has mencionado, de todas estas acciones que se llevan a cabo en el proyecto, eh, ¿cómo has visto tú en todo este tiempo como mentora o como tutora la participación de estos jóvenes en la recuperación de la identidad cultural? Então, eu creio que os jovens brasileiros, né, e latino-americanos como todo, temos nossas raízes basadas na cultura popular, né, de nossos pueblos originários, tradicionais, aqui em Brasil, indígenas, quilombolas, né, negros, de diferentes grupos étnicos. Sí, Então, nossas comunidades urbanas também têm suas raízes aí. Pero, como também vivimos uma série de afetações e uma ola muito grande da globalização mesmo, né? Que sí, tenta todos os dias padronizar nossas formas de ser e de estar em el mundo, perdemos um pouco lá estas histórias. sí, Então, o projeto nesse compromisso de rememorar, de fazer com que as pessoas recuperem suas memórias. Porque pulsa dentro, é uma coisa que já está, entende? É igual para nós outros tocar um tambor, por exemplo. sí.
Aqui em sí, Brasil, aprendemos a tocar tambor mirando. Tipo assim, é uma coisa que é igual sambar para nós outros. Aprendemos mirando, entende? sí, E às vezes nos olvidamos disso porque deixamos de mirar, deixamos de escutar. Então, se o projeto estimula que nós outros vamos a campo, vamos a los espaços e escutemos a las pessoas. E quando nós outros escutamos a nossa sí, gente, al pueblo, também nos escutamos, porque nós sí, outros somos pueblo. claro, Então, isto é muito, muito importante. Então, enquanto mentor, enquanto comunicadora social, eu creio que nossa profissão e também em este projeto eu levo muito isso, que é o compromisso da escuta ativa. activa, sí, Exatamente irmos a los espaços, às cidades, às comunidades, a nossa comunidade, a nossa casa e rememorar nossa memória através da escuta. Sentar com seu abuelo, sentar com sua madre, escutá-los, como isso foi criado, né? Como nossas sí, comunidades estão sendo hechas, quais são nossas raízes. Então, sí. o correto é isso, é a escutativa para nos identificarmos enquanto pueblo, Sí. pueblo y pertenecientes a raíces muy profundas. De hecho, Harold también, pues, este proyecto también de alguna u otra manera, y como el proyecto de Reviviendo Éxodos, es una forma de fortalecer el tejido social que, como mismo, como lo dice Tainá, se está perdiendo por tanta presencia de la globalización en nuestra vida diaria y que perdemos la noción de la cultura, de las raíces que a veces, o sea, que siempre han estado ahí, pero que no las hemos reconocido. Entonces es muy importante lo que ella dice y pues en ese sentido, Tinto y Charla también intenta construir un tejido social amigable, cercano, para que las personas puedan expresarse de alguna, o sea, de la manera en que quieran y sin ningún tipo de censura. Digamos que es rescatar como lo tradicional, lo elemental. O sea, dejar de lado por un momento todo lo que tiene que ver con tecnología. Meterse un rato en un libro, en algo tan básico como un libro, inclusive un periódico, o inclusive sentarse a hablar con una persona de un tema totalmente poco coloquial. Trivial, Algo trivial, sí. que reconstruya como las tradiciones, es lo que intentamos hacer aquí en Tinto y Charla también. Quiero preguntarte, Tainá, ¿cuál crees que es la clave para que el proyecto Reviviendo Éxodos lleve ya 20 años de actividad? Quais clave que? Desculpa. ¿Cuál crees que ha sido como la clave, como ese plus o esa forma que ha permitido que el proyecto Reviviendo Éxodos lleve ya 20 años, digamos, en actividad? Sim. Eu creio que a clave sempre foi e sempre será a comunidade que criamos em torno deste projeto, porque Sí, creemos em la utopia possível de la educação pública e de qualidade. Creemos em la educação pública como a educação libertadora. Em Brasil, temos nosso maestro Paulo Freire, que nos ensinou que a educação é, em seu cerne, em sua presença problematizadora. Então, temos uma comunidade que foi tejida também dentro de escolas públicas, ex-estudantes, estudantes, professores, que hoje sí, creem e seguem crendo que a educação é o único meio de cambiarmos nossa sociedade. Não necessitamos de privatização de esto. Temos que lutar, nos comprometer com o ensino de qualidade. O ensino de qualidade está basado, sem dúvida, em los princípios de descolonização de nossas, descolonizar nossas histórias.
e isto é um movimento que a América Latina está bem presente, começando em los últimos anos, de enseñança através das culturas populares. Vamos aqui alfabetizar através de uma matriz afro, falamos dos conhecimentos tradicionais em las escolas, como um mecanismo de rememorar nossas narrativas e nossos saberes. E então, a clave é isto. Primeiro, a comunidade como ponto de partida e ponto de chegada, o caminho que creemos que o caminho nos ensina e temos que sair também de nossa zona de conforto para chegar ao que queremos. Mas também o caminho de reencontro com nossas raízes e nós mesmos, né, com uno mesmo. E então, a educação problematizadora é o caminho da comunidade. Eu creio que são as três claves. Pues la verdad es que nos ha parecido muy interesante lo que nos has comentado sobre este proyecto. Realmente también desde Tinto y Charla Podcast, pues queremos extender de alguna u otra manera si en algún momento se puede generar una alianza o algo así para poder hacer una actividad con ustedes. Sería genial poder estrechar lazos culturales, es muy interesante también. Y pues desde Tinto y Charla deseamos todos los éxitos a este proyecto, pero ya por último, como para cerrar la entrevista, ya dejando de lado este proyecto un poco, pues me gustaría así saber como por curiosidad, cómo tú ves el panorama de nuestra profesión, del comunicador social y el periodista en tu país, en el mercado laboral. Entonces, é porque são muitas camadas, entende? Eu creio muito em nossa profissão. Eu creio muito, enquanto periodista, né, que nós somos essenciais para a construção de uma sociedade democrática. Pero o cenário do Brasil é triste porque, por exemplo, temos uma empresa de comunicação pública que está totalmente desmantelada, que é a EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Sí. E temos como seus verbas, seu ingresso totalmente paralisado pelo atual governo. Uhum. E temos uma crise através da hegemonia. Desde 1964, temos uma concentração de mídia exorbitante. É tipo assim, inimaginável. Nem Sim. Clarín, Argentina, chega aos pés do Brasil. Uma única empresa de comunicação exerce o poder de toda a comunicação. Que es E há Globo. ingressos públicos, Globo. Há ingressos públicos para financiar uma comunicação privada. Então, para mim, é uma distância conceitual e prática do que é Claro. comunicação de fato. Sí, sí, sí. Então, o cenário do Brasil é este. Desde a ditadura, não tivemos uma discussão séria do que é comunicação pública. Tivemos discussões, mas não leis que garantam o acesso à comunicação pública. Sí. E agora, muito menos, porque um governo ditador, o primeiro que faz é a censura da comunicação. Uhum. Então, é isso que estamos vivendo. Não temos como solucionar a questão da comunicação pública, do algo mais allá do que a comunicação só empresarial. Estou falando do direito à comunicação. Se estamos inseridos em um governo ditatorial. Então, eu creio que a comunicação, sim, há muitos coletivos em Brasil, há milhares de movimentos contra-hegemônicos, ativistas, jornalistas livres, Brasil de Fato, Mídia Ninja, muitos coletivos mesmo estão batendo muito forte em este governo e este tipo de modelo de comunicação. Mas eles estão inseridos dentro
do cyberespaço, também Sí, fez um grande monopólio. sí, Facebook, sí, Google. Então, se não garantimos em um país leis de ingresso à comunicação pública, não vamos falar de democracia. sí, sí. Pero é esto, sabe? Há movimentos, há trincheiras de ideias, de narrativas, pero se continuar esse governo, a crise comunicacional do Brasil vai também empeorar. Pues por aquí, para contarte así como por encima también la situación de Colombia en cuanto a comunicación, digamos, nuestra profesión, pues Harold también me puede ayudar un poquito ahí. En estos momentos, pues también nosotros, como tú lo dices, hay muchos monopolios, empresas que manejan la comunicación en este país. Principalmente dos grandes monopolios que manejan los medios, que todos los días las personas ven un noticiero, escuchan una emisora de radio, consultan sus noticias por internet, pero siempre hay dos grupos grandes que controlan la comunicación. Y de hecho nuestra profesión como comunicador social está cada vez más, digámoslo así, es triste decirlo, pero desacreditada. Totalmente. Y nos vemos muy, cómo lo digo yo? Como demeritados en nuestro trabajo o demeritados en la acción que queremos impulsar, porque también cada vez el periodismo digital también está tomando más fuerza, pero está tomando una fuerza muy de rapidez, de inmediatez, de sacar una noticia rápido y ya. Entonces también está muy complicado el panorama también por acá, Harold, ¿cierto? Digamos que acá se maneja lo que dice Felipe, dos monopolios muy grandes. La inmediatez es uno de los factores que pues hacen que nuestra carrera, como nuestra profesión, se pierda mucho como la credibilidad en ocasiones de la misma inmediatez que se presentan las noticias. Ahorita, digamos, hubo un altercado hace poco con un policía y cada medio lo presenta de una forma distinta, según como le convenga. Ahorita es más a la conveniencia Sí, que como tal a lo que se dedica un comunicador, que es a informar, no tanto a ponerse en una postura, sino simplemente a informar lo que está pasando con la veracidad del caso. Pero ahorita no, la idea es el titular que más venda, se vuelve de sensacionalista a amarillista, y amarillista ya se pasa totalmente como a la burla, de tener como sí. de burlarse más de la situación que como tal de informar. Entonces ahorita en Colombia está complejo lo que tiene que ver con el perfil de un comunicador. No es, o sea, como tal la profesión está muy baja por tanta sobredemanda, y por lo que tú dices, Felipe, que hay mucho periodista que ahorita lo que le interesa a los medios es poner la mejor noticia, el mejor titular y ya, pare de contar. No hay como tal un foco de Sí, investigación en torno a la noticia como tal. Entonces ese es el panorama de acá. Yo creo que son muy parecidos sí. lo que pasa en Sí, Brasil. pero de alguna u otra manera este acercamiento que hoy tuvimos con Tainá nos ayuda mucho a percibir qué es lo que está pasando en otros países, cuáles son los problemas que también compartimos, porque prácticamente tenemos muchas similitudes y es importante reconocer eso, que estamos en una situación parecida, pero estos acercamientos entre comunicadores sociales también de otros países ayuda mucho a que fortalezcamos la esfera de la comunicación y la aprovechemos de la mejor manera. Esa es la idea. É certo. Bueno, Taina, hemos llegado al final de esta entrevista. Esperamos que te haya gustado la charla con nosotros, y pues gracias por haber asistido a este espacio, y pues por habernos acercado un poco como tal a la actualidad de tu país, y pues habernos contado sobre el gran proyecto que es Reviviendo Expos. Sí, y no, y queríamos agradecerte por haber sacado de tu tiempo para atendernos. Sabemos que estás ocupada, un poco ocupada, atareada en estos momentos, pero pues gracias por habernos de verdad brindado este espacio y pues me gustaría saber cómo la pasaste. ¿La pasaste bien? ¿Te gustó? Sim, seguríssimo. Eu los agradeço também muito. Eu creio que esse acercamento é necessário, porque temos muitas similitudes e nossos contextos políticos também se aproximam. A América Latina toda está vivendo um momento muito crítico da sua história. Então, enquanto comunicadores e comunicadoras, temos que nos acercarmos
e criar outros tipos de narrativas e resistências. Então, muito gusto estar aqui com vocês e creio que vamos seguríssimo manter os contatos para que vocês também conozcam o nosso projeto e quem Sí. sabe, ojalá nos ayuden también con la radio. Claro, seguro. Bueno, a Vale. ustedes, nuestros queridos oyentes, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Tinto y Charla en su segunda temporada. Un abrazo para todos y nos vemos la semana que viene. Chao Felipe, chao Tania. Chao, chao, Chao. chao.